quando Egghead realmente vai acabar? É estranho pensar, mas já vivemos demais nos últimos 59 capítulos. O 1058, quando começa a saga, foi lançado em 28 de agosto de 2022. Quase 2 anos atrás. Desde então, entre a Terra do Futuro, o presente e o passado, a gente já presenciamos Barba Negra invadindo a Ilha das Kuja e enfrentando Bo Hancock. Vimos Imu destruir completamente Lulusia usando a Mother Flame e Uranus. Vimos também Barba Negra contra Law na Ilha Winner, além de alguns capítulos depois acompanhar Shanks contra Kid em Elbaf. Descobrimos mais sobre a relação entre Dragon e Vegapunk, sobre o passado de Ohara, sobre a sobrevivência de Jaguar de Sol. Garp ataca Ratinoso, resgata Kobe, mas é derrotado por Kuzan. Assistimos incrédulos o tamanho inestimável do coração de Bartolomeu Kuma, a beleza e tragédia da sua vida, o amor e a dor da sua família e o fardo caloroso que deixou para sua filha, entre muitos sofrimentos e lágrimas, mas sempre com um gigantesco sorriso. Ainda deu tempo de ver o fim do Reverie, o assassinato do Rei Cobra, a escapada de Vivi, o Apol e também Sabo, a revelação do pai de Shanks, Figarlen Garlin, o passado de God Valley, o torneio do extermínio e principalmente a verdadeira identidade demoníaca dos 5 anciãos supremos. Em Egghead, descobrimos que o mundo é controlado por criaturas malignas e antigas. Jay Garcia Saturno aterrorizou os leitores com a sua primeira aparição, além de termos acompanhado os intensos dilemas do Kizaru, que participou ativamente na morte de um grande amigo, no assassinato do maior cientista de todos, Dr. Vegapunk. Os outros Gorosei foram revelados. O fim do homem mais inteligente de todos iniciou o protocolo que revelaria toda a verdade para o planeta. Por vários capítulos acompanhamos o mundo acompanhar a verdade e também nos tornamos parte deles, enquanto Vegapunk calmamente explorava suas hipóteses e confirmava algo que ninguém imaginava. Todo o planeta afundou 200 metros como consequência do uso das armas ancestrais na Guerra do Século Perdido. Agora sabemos de onde vem essa transmissão, e o ápice da força do governo mundial se move para derrotar a armadura antiga que protege a mensagem verdadeira que vem do além. Ou vai, ou racha. Finalmente, Egghead está acabando. Uma sequência de 59 capítulos que prova a grande descoberta de Albert Einstein. O tempo é relativo. Muita gente perguntou, muita gente quer saber de diversas maneiras. Quando vai acabar Egghead? Quantos capítulos faltam? O Shanks vai aparecer? O Dragon vai aparecer? Eu acho que todas essas angústias fazem muito sentido, mas todas merecem uma única resposta. Analisando os padrões que o Oda trouxe para One Piece, analisando tudo que se passou de Egghead pra cá, analisando até desde o arco de Wano, pensando no Reverie, eu acho que agora a gente está começando a viver uma coisa bem diferente no mangá, e esse divisor de águas parte da mensagem do Vegapunk. One Piece mudou pra sempre, isso vai ser espelhado na narrativa e no enredo do mangá. Se a gente fosse aprofundar nesse conceito, o hype de Egghead não começou agora. Na verdade, o Oda tem preparado isso desde Punk Hazard e até antes. Claro, a gente pode falar que tudo na história de One Piece se resume em Egghead, porque a gente está descobrindo a verdade sobre o século perdido. Mas, narrativamente, de maneira específica, as descobertas científicas constantes do mundo de One Piece sempre apontaram para um homem, que é Vegapunk. E agora a gente viu até o final da vida dele. Claro, os satélites ainda existem, a Punk Records ainda está relativamente bem, mas esse é o fim do Vegapunk. E o que isso marca para a história? Claramente, o que ele deixar de legado. O Oda focou muito no Reverie, o Oda focou muito no Imu, o Oda focou muito em revelar questões cruciais do século perdido. Mas o Oda nunca foi um autor que expõe desnecessariamente ou que passa vários e vários capítulos só na exposição. Eu acho que, inclusive, esse final de Egghead é o limite dele. E é só lembrar, mesmo nos momentos que a gente mais aprende, que são os flashbacks, nunca é sobre a exposição, e sim sobre a narrativa, sobre a trama. A gente vive os dramas dos personagens e através desses dramas a gente descobre a verdade do mundo. É isso que o One Piece é, e é assim que o Oda gosta de trabalhar. Por isso, eu acho que agora a gente pode relaxar, porque as coisas vão mudar de ritmo, mas vão ficar ainda mais interessantes. Nós sempre especulamos qual é o próximo arco, e tudo sempre apontou para Elbaf.
o arco do Shanks, o arco dos gigantes, o arco da verdade descoberta. Nika, o deus do sol, confirmado pelo próprio Vegapunk, vem de uma crença mitológica antiga dos povos gigantes, que vivem isolados numa terra completamente alheia a tudo que o Luffy e a tripulação conhecem. E é justamente aí que as maiores verdades e os maiores mistérios se escondem. No final do arco de Egghead, a gente teve o desenvolvimento de vilões inesperados. A verdade é que ninguém imaginava que teríamos os 5 Goroseis revelados de uma vez só em suas formas demoníacas lutando ao mesmo tempo. É uma loucura se imaginar com o Jay Garcia chegando, a gente especulando, será que ele vai lutar, será que ele não vai lutar, com o final, que agora tem Vena Sujuro, tem o Marcos Mars, todo mundo lutando, todo mundo nas formas demoníacas, e Haki do Rei, enfim. Todas as habilidades estão sendo postas à mesa. E eu acho que isso vai ter uma espécie de um rebote no mangá, que é o seguinte: o governo mundial, o Imu, por um tempo vão deixar de ser o foco, porque eles já são esse poder que toca tudo no mundo do mangá. Toda a geografia do mundo de One Piece provavelmente volta para Imu e os Gorosei e o que eles fizeram durante o século perdido com as armas ancestrais. Pois bem, eu acho que eles vão ficar de lado um pouco, porque grandes personagens que já foram um pouco desenvolvidos no passado, mas que ainda carecem de muitas informações, vão tomar completamente o protagonismo. E como a gente está falando dos últimos 5 anos de One Piece, provavelmente, realmente o final da história, a gente está falando dos personagens mais preciosos, mais maravilhosos e mais incríveis. A partir de Elbaf, a gente vai realmente compreender Shanks, Dragon e Barba Negra. E pra mim, o maior desses e mais importante é o Shanks, e eu acho que os motivos são bem óbvios até. Vamos falar de Elbaf. Elbaf, para começar, é o território do Yonkou ruivo, é o território do Shanks, então chegando lá, ao que tudo indica, afinal tem literalmente gigantes salvando chapéus de palha, a gente vai se defrontar também com o maior pirata dessa geração desde a morte do Barba Branca. O Shanks sempre teve uma temática que envolvia os gigantes, seja o Red Force, que é claramente inspirado nos navios dos escandinavos, dos vikings, ali da virada do milênio, quanto o seu nome, que provavelmente é uma referência a Eric, o Ruivo, além da sua Jolly Roger, além de vários outros indícios que conectam Shanks ao mundo escandinavo, à mitologia nórdica e claramente a Elbaf. E depois de exposta a todas essas verdades catastróficas, os Chapéus de Palha vão ter que fazer o que eles já estavam fazendo, ir em busca do One Piece. Mas isso é impossível sem uma chave do quebra-cabeça, o 4º Road Poneglyph. E claro, esse 4º Road Poneglyph, que é vermelho, provavelmente como os cabelos do seu dono, certamente estará em Elbaf. É óbvio, é um palpite, mas vê se não faz sentido. O Shanks é um personagem que a gente sabe que tem um conhecimento absurdo. Ele é o único pirata desde o Doflamingo que a gente viu conversar com os Gorosei e sair vivo tranquilamente. E pior, ele tem uma conexão direta com uma classe, uma casta de Tenryubito ainda mais elevada. O pai dele, Figarland Garlin, literalmente julga e pode até matar outros Tenryubitos que não podem ser tocados por ninguém fora da sua própria categoria. Então, vê se não faz sentido essas conexões intensas com o governo mundial e o que há de pior do mundo, e também com a pirataria, que é sempre onde o Shanks brilha pela sua bondade, carisma e até moderação. Esses dois lados do personagem vão ter que conversar pintando a verdade sobre Shanks. E claro, o Luffy não para de crescer. Ele tem os poderes de Nika, Deus do Sol. Ele claramente é um descendente da vontade herdada de Joy Boy. Então, como ele, que parece estar destinado a encontrar One Piece um dia, vai lidar com um outro Yonkou que já virou para o seu primeiro comandante, para Ben Beckman, e falou que vai reivindicar, vai clamar One Piece como algo que já pertencesse a ele. Alheio a isso, do mesmo jeito que o Oda estava preparando a gente para descobrir as verdades sobre o governo mundial, as verdades sobre o século perdido, a gente vem acompanhando vários e vários movimentos do Barba Negra, inclusive vários em sequência em Egghead, só que eles vão culminar em algum lugar que a gente ainda não entende. Com Catarina Devon e Van Auger tendo conseguido roubar a identidade de Jay Garcia Saturno, certamente os próximos movimentos do Barba Negra vão ser hiper impactantes. E é isso que a gente ainda vai descobrir no arco de Elbaf. E claro, o terceiro pilar é o Dragon, o líder dos revolucionários, que já falou explicitamente que vai se mover quando os Cavaleiros Sagrados se moverem. Pois bem, os Cavaleiros Sagrados têm uma conexão direta com o Shanks. A gente sabe que o Figarland Garlin é o pai do Shanks. Então, é mais uma válvula que o Oda prepara para soltar
no momento de tensão máxima. Ele sabe como orquestrar o mangá dele como se fosse um campo de batalha e ele fosse o general, movendo as peças certas nos momentos exatos. E é justamente essa expectativa para o BAFF, com tantos big players se posicionando para as grandes revelações prometidas, para os grandes clímax do mangá que vão comandar esses próximos 5 anos, que, cara, podem parecer que são longos, mas não, passam muito e muito rápido. Pra você ter noção, 5 anos é praticamente toda a duração de um ano, só uma saga. Então, realmente, as coisas vão ter que entrar num ritmo insano, ou então Oda vai ter que esticar mais o mangá. Mas a realidade é que tem muitos personagens gigantescos que ainda não foram explorados a fundo, e claro que ele tá aguardando para esse exato momento, e é isso que vai acontecer em Elbaf. Esses últimos capítulos apontam para o fim de Egghead e o início de Elbaf, e o início de Elbaf é, pra mim, verdadeiramente o início do fim de One Piece. Fala galera, espero que eu sou o Derek. Era pra ser um SBS, né? Um Resposta de Palha, na verdade, bem normalzinho, mas teve essa questão que eu acabei querendo entrar mais a fundo, porque eu acho que é muito importante para os próximos acontecimentos do mangá, e eu quero saber o que você acha disso. Mas, claro, link na descrição para você mandar sua pergunta, deixa o like, dá um slap no like, se inscreve nessa moral e engaja, e eu vou responder o máximo de perguntas possíveis. Tamo junto, Alanzito Crack, chama a vinheta. Nicolas Salar, o governo mundial querer recriar gigantes tem algo a ver com o século perdido? Cara, muito provavelmente sim. Eu já comentei isso numa teoria recentemente, mas eu acho que existe uma inspiração clara do Oda para o Reino Antigo num anime chamado Nadia e os Mistérios do Oceano, ou os Mistérios do Mar, eu não sei exatamente como é a tradução. Mas o fato é o seguinte, nesse anime de 1990, que inclusive o criador é o mesmo criador de Evangelho, então é um anime bem icônico, os Atlantes, né, igual Atlântida, a grande civilização perdida que teria afundado, eles eram super avançados e, em certo momento, começam a tentar recriar a humanidade através de mudanças biogenéticas, engenharias, clonagens, várias loucuras que a gente já viu em One Piece. Então, esses processos de gigantificação fazem muito sentido quando a gente pensa no contexto do século perdido, porque, como o Vegapunk falou, a batalha pelo mundo, a guerra do século perdido, que dura até hoje, naquela época foi lutada com armas inimagináveis. Então, pensa comigo, será que não é possível que eles conseguissem reproduzir gigantes artificiais para lutar as suas batalhas? A gente sabe que o Ors Jr. é descendente do Ors, e o Ors era conhecido como o carregador de continentes, né? Uma coisa relacionada à deriva continental. Sabendo que existe uma grande massa de terra única no passado, antes do uso das armas ancestrais e toda a mudança geográfica no mundo de One Piece, será que não faz sentido que o Ors tivesse sido criado artificialmente? Uma criatura criada para mover os continentes, para separar o One Piece. Tudo isso é possível e tudo isso vai estar em pauta. Então, todas as questões de gigantificação que a gente viu desde Punk Hazard, desde antes até, na verdade devem ter uma origem bem clara, que são os horrores da Guerra do Século Perdido e, claro, a tecnologia avançadíssima do Reino Antigo. RKK.Sant. E os Cavaleiros Sagrados? Quando vocês acham que vão entrar em ação? Eu acho que os Cavaleiros Sagrados provavelmente vão entrar em ação diretamente contra a grande frota dos Chapéus de Palha. É só lembrar do Reverie. Lá, o Sai e o Léo deram um chutão na cabeça do San Carlos, e aí depois, o Sam Yozgard, que protegeu eles, acabou sendo crucificado e até condenado à morte. Ou seja, eu acho que os Cavaleiros Sagrados vão se juntar para ir atrás da grande frota e seus líderes, porque eles tocaram num Tenryubito. Um esquema meio do que o Kizaru fez em Sabaody, mas ostensivamente por todo o globo. E como são vários Cavaleiros Sagrados, é possível que a gente tenha vários embates ao mesmo tempo. Então, quem é um dos líderes da grande frota dos Chapéus de Palha? É o Bartolomeu. E quem é que o Shanks falou que tinha que lidar assim que ele estivesse saindo de Wano? Exatamente, o próprio Bartolomeu. Então, é muito possível que, indo lidar com o Bartolomeu que estava queimando a bandeira do Shanks em uma história de capa, ele acaba se encontrando com outro Cavaleiro Sagrado que não o seu pai, ou quem sabe o seu próprio pai, já tendo tido derrotado o Bartolomeu. E aí, claro, o Shanks pode tentar vingar Bartolomeu, ou quem sabe até mostrar uma relação mais complexa e cinzenta com essa parte do governo mundial, uma das partes mais obscuras, mais perversas e mais retrógradas. Arthur Oliveira 1403. Salve, Chapéu de Palha! Queria perguntar por onde anda nosso amigo Smoker, kkkk. Cara, ele tá demorando a aparecer, né? É engraçado porque
é o Smoker que menciona ir atrás do Vegapunk pra desgigantificar as crianças que eles resgataram lá de Punk Hazard. Então, durante todo o arco de Egghead, eu fiquei esperando o Smoker e a Tashigi aparecerem. Mas, desde ali a metade, quando a gente vê o Garp e tal, a gente entendeu que não ia rolar, ou não ia rolar tão cedo assim. Quem sabe, aí no final do arco, o Smoker não apareça, a gente não veja um react dele, alguma parada assim. Mas eu acho que essa altura o Oda já tornou ele meio irrelevante pro arco em si. E tudo bem, né? Agora, eu só não sei aonde ele vai meter o Smoker. Durante todas as sagas, desde Punk Hazard, a minha aposta é, quando o Vegapunk aparecer, o Smoker vai aparecer, porque ele tá indo lá atrás do Vegapunk. Mas, na verdade, nada disso. Talvez o Smoker fique só pro live action. No live action, o Smoker aparece com certeza. Son Goku 1028. Vocês acham que o Barba Negra pode saber de Joy Boy, de Nika e da verdade sobre a fruta do Luffy? Cara, acho que há um tempo atrás saiu um Vivricard sobre o Barba Negra e um dos passatempos dele é literalmente estudar história. Então, eu não me surpreenderia se o Barba Negra já tivesse alguma noção sobre Nika e até Joy Boy. Afinal, ele tá navegando pelo novo mundo e ele tá tentando descobrir o máximo possível. Ele é um cara muito inteligente e muito calculista. Dito isso, eu acho que ele não vai saber tudo. A não ser que tenha alguma descendência bucaneira não revelada, ou alguma enciclopédia Akuma no Mi que tivesse informações que a gente não sabe, algo assim mais pontual. No entanto, foco na tripulação do Barba Negra, a chave para ele no momento é a Pudding, porque existe um mito de que os membros da tribo dos Três Olhos podem despertar esse terceiro olho e até ler coisas como os poneglyphs. Se ela conseguir fazer isso, aí o Barba Negra vai chegar num novo patamar e os Road Poneglyphs que ele roubou do Law vão servir muito e quem sabe ele também não vai aparecer pra tentar roubar esse último Road Poneglyph ou em uma corrida por esse último Road Poneglyph ou quem sabe até enfrentando diretamente Shanks. Quem sabe a gente não vê ali aquele clichê máximo de Shonen, você matou meu mestre. Eu não ia gostar nada pra ser sincero, mas tá aí falado, é uma possibilidade. Joseph Horner. Qual o nível de força do Kobe quando comparado com o Chapéu de Palha? O Kobe recentemente deu Shonen Impact, Aoi Impact, enfim. Deu a sua versão dos golpes do Garp, foi bem maneiro, ele mostrou que ele tem um nível de poder bem alto, enfrentou o Ávalo Pizarro no modo ilha, conseguiu escapar de Ratinosso, ok. Dito isso tudo, eu não consigo ver ele acima do Jinbe. Eu vejo ali, se tivesse na tripulação de Chapéu de Palha, seria quarto, ou quem sabe até quinto, atrás do Frank, porque... Cara, trio monstro não dá. Eu não acho que o Kobe agora bateria de frente contra um King, bateria de frente contra um Queen. E o próprio Jinbe, que enfrentou um Tobiropo de alto nível, não suou. A gente sabe que o Jinbe é forte pra cacete, bateu de frente com a Big Mom e tal. Então, jogando ali pra baixo do Jinbe, temos o Frank, aí já dá pra bater de frente, pós-Frank ali, Chopper, talvez, Nami, talvez Robin, o Sop... Não, acima desses, claro. Acho que ali entre Jinbe e Frank, ou entre Frank e o próximo, Brook... ou Robin, quem você decidir. JP Body Piercer lançou. Salve, salve. Uruji vai aparecer em Obaf? Será que teremos a volta de Enel também? Cara, Uruji vai aparecer em Obaf. Eu tenho 99% de certeza. Por quê? Vamos lá, evidências claras. Ele é o último supernova a ser desenvolvido. O Oda guardou ele até esse ponto da história. Ele parece ter asinhas e, muito possivelmente, ele é um Birkan, uma das etnias, né, ou grupos que representa as raças dos povos do céu. A gente sabe que os povos do céu são muito tretados, seja pela questão do dilúvio, seja pela questão das armas ancestrais, o Enel, o sino de Xandora, a herança de Nika, o passado do Luffy, tem muita coisa aí. Inclusive, eu tô trabalhando uma teoria do Randy Troy que fala exatamente sobre a ancestralidade do Luffy e como ela é insanamente conectada com a Ilha do Céu, com o Skype. Então, eu acho que o Uruji vai ter um papel grande ainda. E, quem sabe aí, ele não vai aparecer de maneira independente em Obaf, ou quem sabe em algum contexto com o Enel descendo da lua, não sei. Eu queria muito o Uruji aparecendo e tendo um grande papel, porque ele sempre foi um supernova que chamou muito a atenção. Cara, desde que ele saiu no soco com o Drake era um dinossauro, e ele era um cara dando um soco no dinossauro, pô, desde então eu falei, esse cara é brabo, e a gente precisa ver ele dominando no mangá, e eu acho que vem aí. MP Underline Fernandes, alguma possibilidade de algum Vegapunk entrar pro bando? Só se for o bando do Vascão, né? Porque, olha, tá difícil, cara. Agora, sem sacanagem, falando muito sério, eu prefiro que nenhum Vegapunk entre no bando Chapéu de Palha, porque pra mim é OP demais, sabe muito de tudo o tempo todo. Eu acho que tira um pouco da coisa de, vamos descobrir qual é a resposta, o mistério, vamos ver e tal. O Vegapunk, sabe quase toda a pesquisa
dos poneglyphs, sabe sobre Ohara, sabe sobre o que o Roger descobriu, ou pelo menos sabe que o Roger descobriu uma coisa vital, enfim, já é demais, eu acho, pro Luffy, pra cabecinha dele, prefiro que não. Então, galera, esse foi o Resposta de Palha, deixa o like, se inscreve, eu sei que eu fiz um monólogo gigante no início, afinal é tudo um monólogo, não é um vídeo, mas eu acho que é muito importante de se atentar que agora o foco vai virar pra Elbaf, claro, deve ter a transição aí, mas em Elbaf o bagulho vai ficar doido. O Shanks vai tomar a cena e o One Piece tá começando a acabar de verdade, porque toda a verdade do século perdido tá sendo revelada. Então, galera, sexta vai ter review, quinta vídeo do Lip, hoje Resposta de Palha. Deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa aí, tamo junto, um beijo, queijo, valeu! Pó de palha secreto. Na moral, muito bom, pode palhar. Feliz Dia dos Namorados a todos. Feliz Dia dos Namorados a minha incrível namorada Juscenha. Ela é top. Fez um bolo de chocolate top essa semana. E... é isso, né? Vamos falar a verdade, Dia dos Namorados é uma data comercial, Mas assim, as datas são o que a gente faz delas, né? Os costumes já estavam aí, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ou inclusive não fazer nada. E tá tudo bem. Mas eu acho que é importante tornar momentos especiais quando possível. Porque senão fica forçado, né? Aí eu odeio... Nossa, eu odeio ter que ficar feliz, ter que ficar... Sabe? Quando eu tenho que fazer alguma coisa, tem uma parte do meu cérebro que é do contra. E aí eu, sabe? Até, pro bem e pro mal, por exemplo, assim, quando alguém quer me assustar, se eu percebo, eu não consigo me assustar. Nem fingir que eu tô assustado. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser ruim. Por outros contextos. Galera, pode parar secreto. Tamo junto. Obrigado a quem ficou vindo. Eu falo um monte de besteira. Pô, quem me cobra pode parar secreto? Na moral, vai vender pipoca na esquina, cara. Vai embora.